Tudo bom, turma? Vamos agora a mais uma aula de física. Vamos estudar termometria. Eu quero que antes vocês focalizem isso aqui, tá? Tirem um print, tentem responder antes da minha explicação, tá? E que eu vou completar junto com vocês. Tá? Fizeram? Tudo bem. Vamos estudar termometria, tá? A temperatura é uma coisa difícil você saber a temperatura que está fazendo até dentro de casa, na rua, na sua cidade. Se está um dia muito quente ou não. Isso tudo fica difícil de saber. Por isso que o estudo da termometria, da temperatura, é complicado. Vejamos esse exemplo aqui, ó, metabolismo. O que é o metabolismo? Eu sei que é mais referente a uma matéria de biologia, né, esse metabolismo. É o conjunto de reações químicas responsáveis pelas atividades celulares que garantem o funcionamento dos processos vitais e sofre influência, várias influências. Uma delas é da temperatura, tá? Estamos fazendo uma questão de completos, tá? E o que é energia térmica? Energia térmica, vocês já ouviram falar sobre isso. Energia térmica é a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas que constituem a matéria. Temperatura. Vamos lá agora a definição de temperatura. É a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou sistema. Como é que a gente vai então saber a temperatura? Através do termômetro. O termômetro é uma substância termométrica que ela dilata à medida que a temperatura fica mais alta. Então, é um líquido, na maioria das vezes é um líquido, que sofre dilatação conforme é aquecido. Aí ele vai subindo no termômetro. Então o mercúrio vai subindo e vai te dizer a temperatura do corpo. É um termômetro que você usa, que bota debaixo do braço. Tem aquele termômetro de fitinha. Tem um termômetro digital. Todos esses termômetros têm uma substância termométrica. Então a gente pode saber a temperatura do corpo, se a pessoa está com febre ou não. Então a temperatura nossa média é 36,5 graus Celsius. Então Celsius é a escala termométrica que a gente conhece melhor, né? Se a temperatura chegar a 38, já está com febre, tá? E pode chegar até 42. A pessoa pode apresentar febre alta sim. Agora, se a temperatura está inferior, a pessoa está, por exemplo, 35 graus, 34 graus, a pessoa está sofrendo de hipotermia. Então, a hipertermia causa febre, tá? E a hipotermia é a temperatura corporal baixa. Então, nós temos uma temperatura normal, média, mas, por exemplo, existem casos que a temperatura está alta sem a pessoa estar com febre. No caso da mulher ovulando, a temperatura dela pode chegar a 37,5. Tá? Isso é um caso especial.
Vocês já ouviram falar também do equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico acontece até com o termômetro. Quando você coloca o termômetro debaixo do braço, não leva um tempinho para te dar a temperatura corporal? Esse líquido que está dentro do termômetro, a substância termométrica que está dentro do termômetro, vai entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo. Aí vai demorar uns 3 minutos e esse equilíbrio vai acontecer. Quando acontece o equilíbrio térmico, não existe mais troca de calor. Então, se você pegar um copo com água a temperatura ambiente e um copo com água gelada e misturar os dois numa vasilha, vai chegar um tempo que essa temperatura vai se igualar, quase no mesmo instante, a temperatura se iguala e acontece o equilíbrio térmico. Esse é outro exemplo. Daqui nós tiramos o princípio zero da termodinâmica. O que esse princípio zero da termodinâmica diz? Quando duas temperaturas de dois corpos, tá, encontrarem o equilíbrio térmico, por exemplo, aqui tem um corpo 1 e o corpo 2. Encontrar o equilíbrio térmico. Temperatura se igualou, não existe mais troca de calor. Não existe. Se esse corpo 2 entrar em equilíbrio térmico, então ele vai ter a mesma temperatura do corpo 3 aqui. O corpo 3 significa que o corpo 1, tá? Então, o corpo 1 vai ter um equilíbrio térmico também com o corpo 3. Esse que é o princípio zero da termodinâmica. Uma coisa lógica, de fácil entendimento. Não ocorre mais a troca de calor. Certo? Então nós temos vários tipos de termômetros. E esses termômetros podem obedecer a várias escalas termométricas. A que a gente conhece é Celsius. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, usa Fahrenheit. Tá? Então, nós temos a escala Celsius, símbolo. Ela tem 100 partes. Fahrenheit tem 80 partes. O símbolo é o F. E nós temos a Kelvin, que tem 100 partes. Essa escala aqui é absoluta, tá? O que é uma escala absoluta? É uma escala que parte do zero absoluto. Essa escala Kelvin, ela é muito semelhante à escala Celsius, porque tem 100 partes, e ela parte do zero absoluto. Então, o zero de Kelvin equivale a uma temperatura de menos 273 graus Celsius, tá? Agora, como converter as várias escalas, as várias temperaturas nas várias escalas termométricas? Isso é uma coisa mais complicada que eu queria pegar isso e demonstrar para vocês. Nós temos que pegar os pontos fixos. Então, o ponto de vapor e o ponto de gelo. Tá? A gente sabe, isso vem lá do fundamental, que o gelo, a fusão é 0 graus e a ebulição é 100 graus Celsius. Então, a gente pega esses valores, estipula uma temperatura qualquer, vou dizer uma temperatura Celsius e vou partir daqui, tá? Eu sei que aqui tem 100 partes. No Celsius eu faço a mesma coisa. No Fahrenheit. Fahrenheit, então, temperatura de vapor 212, temperatura de gelo 32 Fahrenheit. A Kelvin, a mesma coisa. 373 Kelvin e 273 Kelvin. Do ponto de gelo. Do ponto de vapor ao ponto de gelo. É aqui uma temperatura qualquer em Kelvin. Aí eu pego essa temperatura qualquer em Kelvin, diminuo de zero, faço uma proporção, tá? Então isso aqui vai estar para 100 menos
0. Como a temperatura em Fahrenheit menos 32 vai estar para, proporcionalmente, 212 menos 32. E uma temperatura qualquer em Kelvin, menos 273, que é o ponto de gelo, vai estar para o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Aí eu passo para cá, ó. Temperatura Celsius menos 0, que é o ponto de gelo, 100 menos 0. Eu vou fazer a minha fórmula. Eu vou fazer a fórmula do Fahrenheit. Então, Fahrenheit, temperatura de Fahrenheit menos 32. Então, essa proporção aqui. Depois essa, tá? Ponto de gelo e ponto de vapor. 212 é 32. Kelvin também, mesma coisa. Temperatura Kelvin menos 273. Essa proporção aqui, o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Aí eu tenho que aqui, ó, temperatura Celsius menos 0 vai dar temperatura Celsius mesmo. 100 menos 0 vai dar 100. Fahrenheit menos 32, 212 menos 32 vai dar 180 partes. A gente já sabia disso, né? Aqui eu vou botar igualzinho, que vai ter que fazer cálculo de 1. 373 menos 273 vai dar 100. Olha a semelhança da escala em Celsius para a escala em Kelvin. 100 partes aqui. Só que a gente pode simplificar essa equação, que aqui nós temos uma equação para Celsius, uma equação para Fahrenheit, uma equação para Kelvin. Eu vou pensar só nessas duas agora, tá? Vamos simplificar 100 com 180. Qual o maior número que divide 100 e 180 ao mesmo tempo? Aí a gente vai se valer da matemática, tá? 100, 180 por 2 dá 50, por 2 dá 90, por 2 dá 25, por 2 dá 45, por 5 dá 5, por 5 dá 9. Ó. Então tem que dividir por 20. Dividindo por 20 eu vou achar 5 e vou achar 9. Ó. Olha só como a matemática ajudou. Então eu divido ambos os denominadores por 20. E vou achar aqui a fórmula de conversão. 100 dividido por 20 vai dar 5. Aí eu já coloco aqui a temperatura em Fahrenheit menos 32. Qualquer temperatura em Fahrenheit menos 32. 180 dividido por 20 vai dar 9. Olha o que estava aqui, ó. Puxei daqui, ó. Facinho. Então essa fórmula aqui converte qualquer temperatura em Celsius para Fahrenheit e para Fahrenheit para Celsius. É só substituir, mais nada. Agora, se eu tiver aqui que converter, por exemplo, Celsius para Kelvin, tá? Como é que eu posso fazer essa fórmula aqui? Eu já sei que no final, temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5 também. Por que 5? Porque esse 100 aqui, ó, também eu posso dividir por 20 e vou achar 5. Então, essa fórmula aqui ficaria assim. Tá? Então, eu posso simplificar a temperatura, essa temperatura aqui, essa fórmula, e fazer uma fórmula menor. Simplificando ambos denominadores por 5. Pronto. Aqui eu tenho uma fórmula simplificada para transformar qualquer temperatura em Celsius para Kelvin. Então, feito isso, vocês têm como fazer o exercício que eu passei com a maior facilidade, tá, gente? Não tem, assim, dificuldade nenhuma.
Aqui eu demonstrei como você monta uma escala, uma fórmula para converter Celsius para qualquer escala termométrica, tá? Não só Fahrenheit, como Kelvin, como qualquer outra, aleatoriamente, qualquer outra. Você pode fazer essas conversões, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem em casa, fiquem com Deus.